que nós humanos somos geneticamente mais desenvolvidos que os demais, arturianos e etc.? Não, não. Veja bem, o que nós estamos aqui compondo é uma figura da cultura humana. Você está falando em genética. Genética é corpo físico. Genética é soma, é corpo. Genética é transmissão dos caracteres biológicos. Os seres mais evoluídos são, portanto, como o próprio nome diz, mais evoluídos. Eles não precisam da genética para se continuarem os seus trajetos. Eles não, as reencarnações desses seres levam 400 anos, 600 anos, e muitos deles, quando chega esse período, simplesmente vai para um lugar espiritual, tecnologia, e ele refaz o corpo físico sem precisar, em momento algum, passar por qualquer processo genético. Então, a genética humana ela é necessária, porque vivemos nesse período, vivemos nessa programação em que o corpo físico é este, e necessário ter esse corpo físico para abrigar o espírito, como uma das características do mundo em que vivemos, chamado planeta Terra. Mas é completamente diferente em Arcturus, é completamente diferente em Órion, é completamente diferente em Sírios, né? É completamente diferente dos capelinos que estão na capela, não é? Porque são estruturas físicas condicionadas para o processo evolutivo em mundos. Quanto menos evoluído é um caractere físico, quanto mais evoluído são caracteres outros. Portanto, os caracteres que originam o corpo são caracteres de acordo com os processos evolutivos dos planetas em evolução. Quanto menos evoluído, mais grosseira é a constituição física. Quanto mais evoluído, mais livre, mais liberto, mais tênue, mais sutil é a composição genética, a tal ponto que quando o espírito é puro, praticamente é quase que indescritível um laço fino que separa o perispírito do espírito. Então, não, a genética não é igual. A genética da Terra é uma genética inferior à de mundos mais evoluídos. É inferior aos arcturianos, é inferior aos sirianos. E digo mais, se viessem aqui seres de Órion, ou até mesmo de Sírio, cuja morfologia é completamente diferente a seres com características humanoides, né? Mas a seres com, digamos, constituição parecida com a nossa, com olhos azuis, mas há estruturas espirituais semelhantes a felinos, que são espíritos altamente evoluídos. Em Órion, na constelação de Órion, não é? Existem, por exemplo, estrelas altamente evoluídas pela característica morfológica dos seres é insectoide. É sob uma forma de inseto, que para nós aqui os insetos são inferiores. Mas é uma questão de visão. Nós somos muito enfraquecidos no conhecimento, nós somos ignorantes, me perdoem com todo o devido respeito, nós ignoramos as verdades, nós ignoramos o que é o universo. Nós achamos que nós, esses seres que estão aqui, somos modelo para o universo. Nós não somos modelo, nós somos uma das raças menos evoluídas do sistema solar. Nós somos uma raça que está saindo recém do mundo primitivo, terminando o mundo provacional, para se candidatar às mudanças genéticas que vão transformar a nossa morfologia para sermos mais tarde seres completamente diferentes desses seres. Por que desses seres? Porque a nossa genética, ela é doente. Nós envelhecemos. A nossa genética traz um enfraquecimento dos nossos órgãos. Então, ela é limitada, ela tem uma ação muito limitada. Com todo o devido respeito e agradecimento pelo vaso físico que nos sustenta, os nossos constituintes orgânicos dessa usina maravilhosa que nos dá a oportunidade da reabilitação dos nossos, é ainda muito enfraquecida, porque nós envelhecemos, nós adoecemos, nós portamos patologias que mais tarde, com o advento do mundo regenerado, haverão de não mais existir.
porque isso é uma demonstração geneticamente, e do ponto de vista genético, as nossas estruturas, com o devido respeito, são frágeis. O corpo material é uma coisa, o espírito é outra coisa. O espírito é sintetizado pelo poder divino, que é o responsável pela vida. A vida, o corpo sem o espírito não funciona. Agora, os projetos físicos dos mundos em evolução são sintetizados pelos seus representantes, muitos deles, inclusive, anjos decaídos, que aqui vieram com propostas que não conseguiram consolidar, trazendo, na verdade, estruturas, inclusive, adoentadas. Esta é uma realidade que nós temos que ver, que não será para nós nenhum problema atravessar o fenômeno biológico da morte e nos darmos conta que a vida é muito mais complexa do que a ignorância que nos alimenta pode parecer. Então, quando eu digo assim, meu irmão, tenha prudência, meu irmão, tenha cautela, não julgues o que não conheceis, porque quando atravessares o fenômeno da morte, verás coisas inimagináveis. Aquilo que te parece pequeno é grandioso, e aquilo que te parece grandioso é extremamente pequeno. Ou seja, nós temos na Terra, ainda por falta de prudência, por falta de cautela, a inversão de valores. Invertemos os valores da sociedade, adoecemos a sociedade porque nós somos seres individuais doentes, e não a coletividade é adoentada porque os indivíduos são doentes. Nós não conseguimos encontrar a saúde plena, porque a saúde plena não é ter um corpo sarado, não é ter musculatura, não é usar energéticos. Corpo sadio significa corpo físico, mental, social e espiritual. Qualquer um desses elos que não esteja sendo aproveitado adequadamente não garante a saúde plena. Por isso que nós somos seres doentes, porque não temos a saúde mental adequada, não temos uma saúde social adequada porque vivemos em confusão constante, não conseguimos nos relacionar sadiamente com os nossos semelhantes, né? E espiritualmente nem se fala, porque ainda valorizamos os bens materiais em detrimento aos valores do espírito. Então, se quiserem falar de saúde, de genética, de doença, de patologia, precisamos abordar primeiro os parâmetros do que é a saúde adequada, do que é uma harmonia espiritual, que é a concentração sobre os vasos do perispírito, quer dizer, no duplo etéreo, das correntes que envolvem os chakras, com todos os compêndios relativos a todas as etapas. Se as etapas todas não estiverem harmônicas, a nossa saúde não será perfeita.